Iniciando aqui mais uma mini aula de terraplanagem, projeto e execução, e sempre destacando que as nossas mini aulas têm o objetivo do empreendedorismo geotécnico. E quando nós falamos de empreendedorismo geotécnico, nós queremos atingir toda a base de pessoas, todo o universo, todo o grupo que possa estar envolvido no empreendimento de terraplanagem. Então aí não é só o engenheiro que está no campo, o dono da máquina, operador de máquina, terraplanagem, é muito mais do que isso, né? É o arquiteto que projetou, é o dono da obra, dono do terreno, é a dona de casa, o proprietário de um terreno que vai escavar para fazer uma casa ou vai fazer um aterro. Enfim, toda obra de terraplanagem pequena, para pavimento, né? Escavar para cortar um acesso, e para todos os níveis técnicos, né? Desde o encarregado de campo ao, ao órgão público que vai aprovar o loteamento, né? E esses problemas de desníveis, problemas de terraplanagem, está em tudo quanto é lugar, né? Qualquer loteamento tem vários muros de arrimo, né? Vários desníveis que devem ser vencidos. Então, esses desníveis, eles surgiram por conta de escavações e aterros, né? E isso é feito por mais diversas pessoas. E o que a gente está aqui é exatamente procurando atingir esses milhões, talvez, de casas, de ruas, de acessos, estradas, barragens, fazendas, sítios, enfim, que estão fazendo terraplanagem, escavação em aterro. Então, esse é o objetivo maior, levar a nossa experiência de uma forma gratuita, né? Porque é mais do que nós estamos falando nesses 10 minutos todos os dias. Nós já estamos na semana de número 81 gravando isso, quer dizer, tem muita coisa gravada, mas com o objetivo de levá-los a ver a descrição do vídeo, e o primeiro link é o nosso grupo do WhatsApp, da academia. Vai lá, se inscreve lá, entra lá e solicita uma reunião comigo e nós agendamos um workshop gratuito às 16 horas da tarde, tá bom? Então hoje nós vamos falar de desenhos e especificações técnicas, mas com foco não de falar de desenho especificamente e nem das especificações técnicas, mas sim falar que um projeto deve ter desenhos. Isso todo mundo até sabe, né? Quando fala projeto, a pessoa fala do desenho. O desenho não é o projeto, o desenho é parte do projeto. Um desenho desacompanhado das especificações técnicas, e veja, não confunde especificações técnicas com aquelas notas de desenho. As notas são notas. Você pode até pôr lá algumas especificações técnicas, mas as especificações técnicas de execução, elas são muito mais robustas, muito mais profundas do que tem nas notas de desenho. Tem gente que escreve, eu já cheguei a fazer isso, quase todas as especificações nas notas de desenho, mas isso fica muito carregado, não é o objetivo, não é lá. Então devia de ser um formato A4, um relatório, né? Esse é o seu relatório daquele projeto. Bom, esse desenho que está aí, ele faz menção ao solo grampeado. É um talude, então, é o desnível que se fala na prática, né? Tem um desnível entre uma cota em cima e uma cota embaixo. Esse desnível tem que ter uma inclinação, por razões de ocupação em cima e embaixo. E para ter essa inclinação, eu preciso de grampos para conferir a esse talude, a esse desnível, o nível de segurança adequado, né? E aí eu não vou entrar nos detalhes, inclusive aqui, isso é uma linguagem antiga, chumbadores, né? A norma, escrito grampos e chumbadores, né? Mas a norma chama isso de grampos. Então tem uma norma para ser seguida para você fazer esse projeto. A obra deve ser acompanhada por engenheiro geotécnico. Durante a obra devem ser preenchidos boletins de execução, né?
Isso falando das especificações, né? É as que eu entendo e recomendo que não estejam no desenho, mas tem que ter lá a citação delas. Então, tem um arquivo, um relatório, né? Então, aí tem as coisas que devem ser especificadas para fazer o solo grampeado. Então, os boletins, né? Onde você tem que falar o trecho, a linha, coluna, diâmetro, ou seja, identificar onde, que tirante que é ele numa vista frontal, né? O ângulo de inclinação desse grampo, né? O comprimento do grampo em solo natural, aí está falando em solo natural, mas na verdade, só no PGG nós podemos ter até mais que um solo. Isso é muito importante você não só ver o comprimento que pode estar dentro de um aterro, mas quais solos. E como que eu faço isso? Um dos boletins, eu vejo qual que é a velocidade que aquela perfuratriz tem e como que ela é ao longo do furo, para ver se eu encontro um material mais duro ou menos duro ao longo daquela perfuração, porque eu entendo que a perfuração já é uma sondagem também para confirmar a sondagem. Fator água-cimento que está sendo utilizado no concreto, né? Volume de nata de cimento que é colocado em cada estágio de injeção, e lembrar que a norma fala sobre isso. E o tempo de perfuração, acabei de falar, estava aí no fim. Né? O tempo de perfuração, horas gastas por cada linha e coluna, quer dizer, cada grampo. Né? Aqui tem um detalhe da perfuração. Né? Na verdade, você pode ver que já tem perfuração, depois pode estar me confundindo aqui, mas já pode ter o sinal de estar colocando o vergalhão de ferro. E aqui também, né, é uma mesma foto, em duas posições diferentes, fazendo os grampos. Então, aqui vocês podem ver que tem vários grampos já executados, né? O ferro aqui, o conduíte aqui, o tubo para injeção. Depois vem a armação, então, o tipo e diâmetro do ferro. Essa armação tem que ter uns centralizadores. Pode ver que tem aqui o ferro, aqui tem o centralizador e aqui tem o elemento onde que eu vou ter a injeção de cimento, que é um outro tipo de grampo, né? E com esses detalhes aí, o centralizador, o tubo de injeção, a barra de aço, ok? Então, tudo isso tem que ser especificado, porque a gente já tem experiência de falar, é solo grampeado, não tem nada a ver com as especificações e com a norma, por isso que se faz norma, né? Então, a nata de cimento, conforme né, norma tal, execução de injeção nata de cimento em duas fases, primeira fase, segunda fase, enfim, tudo especificado. Né? Não é simplesmente as notas de desenho que vão colher tudo isso daí. Então, esse é o nosso objetivo nessa mini aula, falar no contexto de um projeto de solo grampeado, o que é necessário o desenho, mas o desenho deve ter todos esses detalhes e as especificações de como executar, tipo de material, as especificações técnicas do material e do processo executivo devem estar, então, num caderno, né? Um relatório, de tal forma a ser implementado no campo. Bom, é isso que a gente teria para essa mini aula. Eu peço para você compartilhar esse projeto, participar desse projeto. Esse projeto é vivo, não é um vídeo que eu jogo na internet, não, é muito mais. Nós temos um canal YouTube Engenheiro Mauro Lozano, lá tem mais de 1000 vídeos integrando a parte temática, que é a engenharia civil geotécnica, um destaque a terraplanagem, solo grampeado, aterro reforçado, barragens, piso, pavimento, fundação, e que são os 20 cursos que nós temos ao longo do ano, que está na grade de cursos do nosso site, vocês podem ver na descrição do vídeo. E, mais do que isso, é vivo porque
Eu estou disponível todo dia das 16 às 17 para poder tirar dúvidas, porque a gente também vive isso no dia a dia na nossa empresa. Tá bom? Vem participar conosco desse projeto e fazer esse tipo de operação em vida espiritual, que é o maior objetivo nosso aqui. Até a próxima mini aula. Muito obrigado.